A paz do Senhor a todas vocês, classe Sara. Deus abençoe por nos ouvir nessa manhã. Mais uma manhã estamos aqui na live. E desde já quero comunicar a vocês que logo em breve nós estaremos em nossa classe, presentes ali, ministrando aula para todas vocês. E nós ali estaremos meditando na palavra de Deus. Portanto, continue em oração, continue buscando o Senhor, crendo na bênção, na vitória de Deus, que toda essa pandemia, todas essas coisas irão passar e nós estaremos ali juntamente meditando sobre a palavra de Deus, amém? Convido você a orar e nós já vamos meditar na palavra do Senhor. Seremos breve, hoje é uma lição bastante, um tanto didática, né? Então nós vamos aproveitar nesse resumo de 30 minutos, passar para vocês a lição número 11, que tem por tema Celebrando a Palavra de Deus, amém? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos por essa manhã, esse domingo de bênção, estarmos na tua presença. Obrigado pela tua graça infinita, pela tua misericórdia. Abençoe a todos que nos ouvem nessa manhã, que todos sejam alcançados pela tua palavra. Nós oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem. Celebrando a palavra de Deus. O textual diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Salmo 119, verso 105. A verdade aplicada diz: os nossos caminhos precisam estar alicerçados na palavra de Deus. Lembrando você que hoje nós estaremos focados mais no Salmo 119, tá bom? O texto de referência, Salmo 119, diz assim: bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Enquanto os príncipes se concluavam e falavam contra mim, o teu servo meditava nos teus estatutos. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. E andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Aborreço a duplicidade, mas amo a tua lei. Bem? Muito bem. Então, já entrando na lição para nós ganharmos tempo, eu gostaria de comentar aqui com você sobre termos utilizados para designar a palavra de Deus, a lição número 1. Ou seja, os nomes que é dado a palavra de Deus em toda a Bíblia, né, em todas as Escrituras. Alguns termos estaremos usando. Lembrando você que é lógico, falar sobre a palavra de Deus requer bastante tempo, requer bastante espaço, né? E a gente tem aí um tempo bastante resumido, então eu já quero falar aqui sobre alguns termos para designar a palavra de Deus, ou seja, como que a palavra de Deus ela é chamada na Bíblia. Muitas vezes você vai encontrar lá a lei do Senhor. É a palavra de Deus, refere-se à palavra de Deus. O testemunho do Senhor, palavra de Deus. Os mandamentos e estatutos do Senhor, é a palavra de Deus, é a palavra que nós conhecemos, que nós temos em nossa mão, amém? Muito bem, começando então, lei. Verso 1 do Salmo 119, ele diz assim: bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Os que trilham caminho reto e andam na lei do Senhor, ou seja, andam conforme a palavra de Deus. É uma ordenança estabelecida por Deus e promulgada por Ele para regulamentar a conduta do homem. Portanto, a lei ela é perfeita e refrigera a alma. Salmos 19. Produz estabilidade e vida. Deixa eu só fazer uma alusão ao Antigo Testamento aqui. A lei, ela foi dada por Deus a Moisés, lá no Sinai. No livro do Êxodo, capítulo 20, você vai ver lá os 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos, ali estão enumeradas algumas condutas e de regras. Né? Por exemplo, lá tem leis morais, cívica e religiosa. Moral, a lei pessoal do homem, tá? O seu caráter. Cívica, homem para com a sociedade, homem para com o homem. E religiosa, homem para com Deus. Você entendeu? Então, ali
existem condutas e normas, tá? Moral, cívica e religiosa. Tá? A cívica é diante da sociedade, não mude o marco do teu irmão, né? Não roubarás. Então eu falei sobre mais conduta diante do homem diante da sociedade. Tá? Religiosa, tá? São as nossas obrigações para com Deus. Né? Para Israel no passado, as festas solenes, a guarda do sábado, né? Então eram leis que foram estabelecidas para o Senhor, para o sacerdócio e tudo mais. Né? E ela compreende em que? Direitos, deveres e obrigações. Tanto que as leis que foram dadas lá no Êxodo, capítulo 20, nos 10 mandamentos, você vê que a maioria, muitas nações hoje têm como base essas leis que o Senhor deu, Deus deu. Tá? Principalmente países que têm procedência religiosa, como Inglaterra, Estados Unidos, né, o Reino Unido. Se você for ler ou ver a lei deles, ele tem muita semelhança à palavra de Deus, aos 10 mandamentos. Né? Então isso é interessante e importante. Então, tá aí. Quando se fala lei, ou a lei do Senhor, palavra do Senhor, tá? Então, no versículo 1 foi: bem-aventurado os que trilham caminho retos e andam na lei do Senhor, ou seja, o que vive pela palavra de Deus, que andam conforme a palavra de Deus. Então, muito bem, lei, tá? Testemunho. Bem-aventurado os que guardam os seus testemunhos, versículo 2 do Salmo 119. É conhecer e guardar os seus feitos, história, existência e suas obras. O que é testemunho? Por exemplo, eu vou falar de um filho meu. Eu posso falar por quê? Porque eu o conheço. O que eu vou falar? Sobre a história dele. Tá? Então, só dá testemunho de alguém que conhece aquele pelo qual você irá testemunhar, claro. Por exemplo, Israel, nós vimos nas lições anteriores, que Israel, o povo de Israel, eles passavam para os filhos desde pequeno a lei do Senhor, o conhecimento, os testemunhos do Senhor. Por exemplo, os nossos pais passaram a seco o Mar Vermelho, porque Deus, o nosso Deus, os tirou da terra do Egito com braço forte. Isso é testemunho. E o Senhor Deus mandou as pragas sobre os egípcios, e por último, a praga da mortandade de todo primogênito. Isso é testemunho. Né? Então, isso são testemunhos. E quando se acha na palavra que você está lendo na Bíblia, acha o testemunho do Senhor, quer dizer, a palavra do Senhor. Né? São os seus feitos, as suas obras, as suas magníficas obras. Né? Então, tudo isso são testemunhos do Senhor. E o salmista, no verso 2, ele fala que bem-aventurado os que guardam os seus testemunhos. Por quê, irmão João? Quando formos indagados a respeito de Deus, quando vier buscar em nós a esperança da nossa salvação, nós tenhamos o que falar do nosso Deus. Nós temos como testemunhar do Senhor, porque a palavra diz: vós sereis minhas testemunhas, diz o Senhor. Amém? Outra coisa, mandamentos e estatutos. O que são mandamentos? Mandamentos são um conjunto de regras de organização e funcionamento de uma instituição. São regras de condutas, né, que deve se ter. Então, veja bem, Deus tirou o povo de Israel do Egito, certo? E os trouxe e iria levar para uma terra que mana leite e mel, a terra prometida. No meio do caminho, lá no Sinai, como eu já disse, Deus deu a eles leis, estatutos e mandamentos. Para quê? Para regulamentar a vida deles. Por quê? Lá na escravidão, escravo não tinha o direito de ser assistido por um juiz. O escravo não tinha direito de ser julgado, de ser ouvido, de recorrer a uma questão de justiça. Escravo não tinha direito. Escravo, o próprio nome diz, só trabalhava. Quando Deus os tirou de lá, e já no deserto Deus deu a eles leis, estatutos e mandamentos. Você entendeu? Por quê? Para regulamentar, para pôr sobre aquela multidão de gente uma ordem, uma regra de conduta. Né? Então, Deus instituiu isso daí antes que eles entrassem na terra prometida. E quando eles tomaram posse da terra, eles já tinham a lei, já tinham os estatutos,
já tinha os mandamentos do Senhor, já tinha os testemunhos do Senhor. Por quê? Para regulamentar a vida deles, porque agora eles seriam uma nação, agora eles seriam um povo constituído. Então precisava disso daí. Então, quando você vê lá o mandamento do Senhor, os estatutos do Senhor, é a mesma coisa que a palavra de Deus, né? Em forma de ordenança, em forma do meio regulamentador da vida, né? Então ele diz assim, ó, tu ordenastes os teus mandamentos, versículo 4, tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos, né? Então o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos, Salmo 19. A maneira como Deus deseja que as coisas sejam ordenadas, Deus estabelece aos seus filhos a forma como deve agir nas diversas circunstâncias da vida, né? Então Deus estabelece aos seus filhos a forma como devem agir nas diversas circunstâncias da vida, né? Ou seja, nós que somos cristãos temos que saber a maneira como devemos nos comportar diante da sociedade, diante da igreja, diante do nosso próximo, dentro da família. E em todas as áreas da nossa vida nós temos na lei do Senhor regras de conduta, regras de disciplina para vivermos perfeitamente uma vida que venhamos a agradar ao Senhor nosso Deus. Amém? Então, esses aí são alguns termos utilizados para designar a palavra de Deus. Quais? Lei, testemunho, mandamentos, estatutos, tudo. Sempre quando você vê isso na palavra, você vai entender que isso daqui são nomes dados à palavra de Deus, que é a mesma coisa, tá bom? Muito bem. Na lição 2, nós vamos ver algumas qualidades das Escrituras, algumas qualidades da palavra de Deus, que eu achei muito interessante, está aqui bem colocado pelo autor, onde ele diz assim, ó, primeira qualidade, a palavra de Deus ela é justa, justiça. Lá no versículo 9 do Salmos 19, ele diz, os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Olha que coisa, os teus juízos são justos. A lei do Senhor é justa, expressa o quê? A bondade e a benignidade de Deus para com suas criaturas. Ou seja, uma das grandes qualidades da palavra de Deus é a veracidade da mesma. A palavra de Deus, ela é verdade. Nela não há sombra de variação. Nela não há dúvida, porque ela é a palavra de Deus, né? Então, fala sobre veracidade. E a palavra de Deus, ela é imutável. Ainda que o homem promete alguma coisa para você e faz tantas coisas e tal, mas ele pode falhar. Ele é propenso a falhar, propenso a não cumprir a palavra. Agora, Deus não está nos atributos de Deus e não faz parte do caráter de Deus sair fora da sua justiça ou cometer injustiça, porque o próprio Deus, ele é justiça, né? Então diz, os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Deus é justiça, amém? Então louvamos ao Senhor e nos alegremos com essa palavra, de saber que servimos um Deus que é justo em sua palavra. Ele é justo em toda a extensão da sua vida, da sua palavra, amém? Outra qualidade da palavra de Deus, ela é doce. Olha que coisa interessante. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que mel à minha boca. Versículo 103 do Salmo 119. Ó, quão doces são a tua palavra ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Então, isso é coisa importante, irmãos. Veja bem, no Salmo 19, de novo, porque o Salmo 19 ele tem muita similaridade com o 119 em questões da lei e da palavra de Deus. No Salmos 19, verso 10, ele diz assim, ó, ela é mais doce do que o mel e que o licor dos favos. Então, existe coisa mais doce que isso? Não. Ele compara o mel e o licor dos favos como a doçura da palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus,
ela traz contentamento, alegria e prazer. Ela não traz tristeza, ela não traz sofrimento, e sim alívio e liberdade. Pode tornar-se amarga quando confrontada, ou seja, quando ela confronta os pecados ocultos do homem, tá? Revelados, ou seja, a rejeição do mundo. Então, quando ela confronta as coisas do mundo, né, que o homem ele está lá no mundo e tem prazer naquilo lá, mas quando ele vem para o conhecimento da palavra de Deus, e a palavra de Deus confronta o mundo, isso daí pode causar momentaneamente, né, um certo constrangimento, uma certa tristeza. Mas por quê? Porque são coisas que não agradam ao Senhor. Então ela pode tornar-se amarga quando confronta os pecados ocultos revelados. Então o pecado que está arraigado no coração do homem, quando a palavra de Deus ela penetra e convence o homem do seu pecado, então até ele entender isso daí, ela produz momentaneamente uma certa tristeza no coração dele. Até que ele abandone e o Espírito de Deus o convence do seu pecado, do seu erro e deixa o seu pecado. Então nesse caso ela pode tornar-se um tanto amarga, mas ela não traz peso, nem tristeza, nem sofrimento, e sim alívio e liberdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então ela traz contentamento, alegria e prazer. Devemos ter prazer na lei do Senhor. E você, tem tido prazer na lei do Senhor? Se não tiver, nós precisamos sentar, conversar, nós precisamos orar, porque a palavra de Deus, a lei do Senhor, ela é doce, e mais doce do que o mel e que o licor dos favos. Amém? Muito bem. Outra qualidade da palavra de Deus, ela é verdade. Ela é verdade. Então, quanto eu amo a tua palavra, Senhor. A tua justiça é uma justiça eterna. A tua lei é a verdade. Versículo 142 do Salmo 119. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Entendeu? Então, aí veracidade de novo, a verdadeira palavra de Deus. Então, a sua verdade é escudo e broquel. O que é escudo? É aquela peça que defendia o soldado quando estava em guerra, na luta. Então ele defendia dos dardos, das flechas e tudo mais. Broquel é um tipo de escudo menor um pouco. É um escudo especial, utilizado especificamente para certos tipos de ataques de inimigos, que eles iam com dardos pequenos, aqueles de assopro, que às vezes a pessoa não via. Então esses dardos pequenos, que eram chamados de broquel, eles eram colocados justamente onde aqueles dardos, os escudos maiores, não podia alcançar. Então esses broquéis eles eram postos do lado. Então por isso que ele diz que a palavra do Senhor é verdade e é escudo e broquel. Salmos 91:4. Então ela nos protege e nos blinda contra as astutas ciladas do diabo, a palavra de Deus. Então por quê? Porque ela é verdade. Nós vencemos o mundo pregando a verdade, pregando a palavra de Deus. A verdade liberta, em nome de Jesus. Então, a palavra de Deus revela a exata natureza de Deus, revela os aspectos morais de Deus, revela a devida conduta que o homem deve ter, de modo que, ao seguir a palavra do Senhor, não pisará em falso. Não pisará em falso, ou seja, não será enganado. Então, Deus é a pura verdade. Sua palavra não mente e nem varia. Louvemos ao Senhor por termos um Deus que Ele é verdade, um Deus que a sua palavra, a sua lei é a pura verdade, uma verdade que nos liberta, uma verdade que traz, como nós lemos acima, contentamento, alegria e prazer em ter em nossa vida. Amém? Então, está aí algumas qualidades das Escrituras. Ela é justiça, ela é doce, ela é verdade. Muito bem.
Passando para a lição número 3, já praticamente caminhando para o final, né? Os benefícios das Escrituras. Então agora nós vamos falar sobre os benefícios, falando sobre os termos usados, né, para a palavra de Deus, que é a lei, testemunho, mandamentos e estatutos, falando sobre algumas qualidades das Escrituras, que são justiça, doce e ela é verdade. E agora vamos falar alguns benefícios. Que são benefícios? É aquilo, são coisas boas que ela nos traz e produz em nós a palavra de Deus. Muito bem. Primeiro benefício, liberdade. Lição número 3, os benefícios das Escrituras. Primeiro, liberdade. Verso 45 do Salmo 119. Andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Andarei em liberdade. Por quê? Porque busquei os teus preceitos. Está vendo? O preceito, a lei, a palavra de Deus. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos traz liberdade. Como assim liberdade? A partir de agora, estamos livres da lei do pecado e da morte. Livres do quê? Do pecado. Livre do vício. Livre da prostituição, livre das coisas erradas que fazíamos lá fora, livres da dependência da droga, livre das coisas que esse mundo havia nos escravizados. Então agora nós estamos livres. Para quê? Livres para adorar, livres para servir o Senhor da nossa vida, que Ele traz para nós liberdade e vida eterna. Veja bem, estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Gálatas capítulo 5. Na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Romanos capítulo 8. Quando ele fala aqui, na esperança de que também a mesma criatura será liberta da escravidão, da corrupção, por quê? Há um outro versículo, é lógico que nós não colocamos tudo aqui porque nós não temos tempo hábil, que ele fala, Paulo fala assim que o nosso corpo, que é corruptível, se revestirá da incorruptibilidade. E o que é mortal, da imortalidade. Né? Então, a palavra, um dos benefícios da palavra de Deus é libertar a criatura da servidão da corrupção. Entendeu? Por quê? Porque nós estamos num corpo que ele é corruptível, né? Estamos propensos à doença, estamos propensos a pegarmos uma infecção, né? Que mais agora, um exemplo, essa pandemia que nós vivemos hoje, né? Ninguém está livre de pegá-la. Cremos no Senhor, oramos, nos precavemos, né? Tomamos todos os cuidados necessários e tal, ficamos confinados aí um bom tempo, né? Ainda, por enquanto ainda estamos, né? Mas isso daí, se esse vírus atingir a cada um de nós, ele vai nos pegar. Ficaremos doentes se isso daí vier. Por quê? Porque estamos ainda num corpo corruptível. E aqui a palavra de Deus, ele fala assim, que na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão da corrupção. Entendeu? Para a liberdade da glória de Deus. Então quando ele fala a servidão da corrupção, fala desse corpo corruptível também, não só do pecado, mas esse corpo, né? Se você não tomar banho, não se lavar, se você não tomar um remédio, se ficar doente, as coisas vão se complicar, você entendeu? Então, por quê? Porque estamos ainda, Paulo chama isso de tabernáculo terrestre, né? Então, a nossa esperança é essa aí que ele fala, que a criatura seja liberta da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, verso 21. Então, livres da lei do pecado e da morte, livres para adorar, livres para louvar, livres para amar o Senhor nosso Deus. Amém? Então, um dos grandes benefícios da lei do Senhor, da palavra de Deus, é essa daí, liberdade. Amém?
Mais um dos benefícios da palavra de Deus, das Escrituras que nos traz estabilidade. Olha que coisa importante, estabilidade. Estabilidade, ela, enquanto os príncipes se conluviavam e falavam contra mim, o teu servo meditava nos teus estatutos. Versículo 23 do Salmo 119. Mas a estabilidade, ela tem muito a ver com consistência, equilíbrio, firmeza, permanência, durabilidade. Entendeu? Então, a palavra de Deus, ela traz para nós estabilidade. Como assim, João? Antes, nós andávamos nesse mundo como ovelhas errantes, sem ter pastor. Quando aceitamos a palavra de Deus, ela trouxe para nós estabilidade. O que é estabilidade? Certeza de vida eterna. Convicção daquilo que nós cremos, que é o nosso Deus. O servimos através de um culto racional, cônscios do que estamos fazendo. Né? Então nós passamos a ter uma vida estável espiritualmente, tá? Vivemos com base na firmeza da palavra de Deus, que ela é verdade, que ela é justiça, né? Que acabamos de ver aí. Então, a estabilidade, que fala assim, consiste em equilíbrio, firmeza, permanência e durabilidade. Né? Equilíbrio, olha só. Por quê? Quando estávamos lá fora, que às vezes consumíamos bebidas, álcools, até drogas, essas coisas aí, nós não tínhamos um equilíbrio, uma vida equilibrada. Você entendeu? Depois que abandonamos tudo isso e aceitamos a palavra de Deus na nossa vida, nós passamos a ter o que? Equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual, equilíbrio físico, até financeiro, tudo traz para nós a palavra de Deus. Por isso que ela diz, buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Por quê? Porque quando buscamos o reino de Deus, nós temos a palavra de Deus dele impetrada em nós. E quando nós temos a palavra de Deus, nós temos o quê? Estabilidade na nossa vida. Tanto espiritual, emocional, como eu já disse, e tudo mais, né? Muito bem. Então, um dos benefícios das Escrituras, liberdade, estabilidade. Seja no relacionamento profissional, família, igreja, escola, etc. Né? Então, por quê? Porque no trabalho, né, somos diferentes dos que estão lá. Na escola, não compactuamos com as coisas erradas que muitas vezes encontramos lá. Na igreja, temos estabilidade. Né? A estabilidade na igreja fala com relação a observarmos a palavra de Deus lá e também sermos submissos aos que estão em eminência, submisso à nossa liderança. E isso tudo é estabilidade para nós também, né? Isso é na igreja, na família, na profissão e na escola, etc. Então você vê que a palavra de Deus, ela traz estabilidade em todas as áreas da nossa vida. Glória a Deus, amém? Então não é sair da igreja, lá é uma bênção, você está ali, você glorifica, adora, chora, pula, faz de tudo. Depois lá fora é outra pessoa. Não, Senhor. A palavra de Deus, como estabilidade, ela traz esse equilíbrio para a nossa vida. Amém? Devemos observar muito bem esse tipo de coisa. Nos ensina sobre a importância de não nos desviarmos da palavra de Deus. Tá? A importância de não desviarmos da palavra de Deus. Então, por quê? Porque nós temos que ter uma vida estabilizada na palavra de Deus. Você entendeu? Então, isso daí é importante. Ela ensina a não desviarmos dela. Glória a Deus. Então, a palavra de Deus, ao ser recebida, veja bem, a palavra de Deus, ao ser recebida e obedecida, produz estabilidade em nossa vida. Glória a Deus. Amém? Então, tá aí algumas qualidades da palavra de Deus, né? Liberdade, estabilidade e outra coisa, terceira, vida, é uma qualidade da palavra de Deus, traz vida, produz vida. Veja bem, minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra, versículo 25 do Salmo 119. A palavra de Deus é fonte de vida e renovação. Vou explicar.
A palavra de Deus é fonte de vida e renovação. Como assim? Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos aí, ó, ouve a palavra e os juízos, olha aí, ó, que acabamos de falar, que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivas e entreis, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor vosso Deus deu aos vossos pais. Tá? E tem Deuteronômio capítulo 4, versículo 1. Vou repetir. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor vosso Deus deu aos vossos pais. Glória a Deus. Então, você vê aí, ó, ouve os estatutos. Para quê? Para os cumprir. O que é cumprir? Viver, receber, tê-lo na sua vida. Para quê? Para que vivais. Para que vivais? Né? Para que haja vida. Está em Deuteronômio. Lá em Ezequiel, o profeta diz assim: e dei-lhes os meus estatutos e lhes mostrei os meus juízos. Olha aí. Os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Olha, o que alimenta a alma do homem? O que alimenta a nossa alma? A palavra de Deus. O que alimenta o nosso corpo físico? É as refeições, é o arroz, o feijão, o macarrão, a nossa comida material alimenta o nosso corpo corruptível. Mas o que alimenta a nossa alma é a palavra de Deus. Então, por isso que ele fala: dei-lhes os meus estatutos e lhes ensinei os meus juízos, os quais, cumprindo-os, ou seja, os quais, vivendo por ele, andando por ele, caminhando por ele, viverás por eles. Então, tá aí, Ezequiel capítulo 20, versículo 11. Outra coisa também interessante, Lázaro, lá em João capítulo 11, versículo 43 e 44, Lázaro, ao ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo, saiu da sepultura. Vamos ver? E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. Olha aí, a palavra de Jesus, ela tem poder, ela é poderosa. Ela produz vida, que é uma das qualidades da palavra de Deus, produzir vida. E tendo dito isto, clamou com grande voz. Quem disse? Jesus. Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Lázaro, mesmo estando morto, ao ouvir o chamado, ao ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo, imediatamente ele saiu para fora da sepultura, mesmo estando ali envolto, né? Mesmo estando ali ligado os pés e as mãos com as faixas, mas a palavra de Deus teve poder para ressuscitar, para dar vida novamente a Lázaro, né? Então, a palavra de Deus é como semente que gera vida. E para finalizar, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. E lá em Efésios, diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. O que é vivificar? Dar uma nova vida, gerar uma nova vida. Qual? A vida espiritual, a vida com Cristo. Então, está aí mais a última qualidade que nós estamos encerrando, que é da palavra de Deus, que é vida, né? Então, são essas as qualidades, então, da palavra de Deus. Amém? Que o Senhor Deus possa abençoar a sua vida, que o Senhor Deus possa nos abençoar e estejamos sempre na presença do Senhor Deus. Amém? Então, a conclusão, o Salmo nos instrui a respeito da palavra de Deus, demonstrando as qualidades e os benefícios de se atentar para os preceitos do Senhor. Quem anda na verdade jamais andará em trevas. Deus abençoe a sua vida, que o Senhor Deus continue a abençoar a sua vida. Irmãs, classe Sara, Deus abençoe a todos vocês, continue orando, logo em breve estaremos juntos para a glória do nome do Senhor. Paz do Senhor.